período, a gente tem algumas apresentações também de algumas outras tecnologias. Uma delas que a gente trabalha é a parte de manufatura aditiva. E para falar um pouco a respeito disso, eu trouxe um profissional incrível que eu tive o prazer de conhecer aí nos últimos anos, o Luiz Gustavo, ou só Luiz, ou só Gustavo. Eu brinco que está difícil de conseguir ler tanta coisa para falar dos palestrantes aqui, que eu já desisti. Então eu prefiro que eles venham até o palco e se apresentem, Mas o Luiz Gustavo passou a ser um parceiro muito grande aí da LWT, de negócio. Ele é de uma empresa incrível e a maior do mundo no seu segmento, que é a Suzano. Ele também vai falar um pouco a respeito. Então chama ao palco, Luiz, por favor. Obrigado, e obrigado por engrandecer nosso evento. O palco é seu. Obrigado. Valeu. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer, que nem o Vitor falou aqui. É um prazer estar aqui hoje, Vitor, representando a Suzano junto à LWT. Uma parceria que a gente iniciou aí há algum tempo com o Vitor, com o Pedro, com o João, o Lucas, que vem apoiando muito a gente. É um prazer estar aqui. E também, antes de começar, agradecer também ao meu time, que sem eles a gente não consegue, Então a gente tem que estar sempre ali. Eles falam que eu sou um pouco incontrolável nessa parte de inovação. Bem, pessoal, eu vou falar um pouco aqui sobre transformação industrial e essa parceria que a Suzano vem fazendo com a LWT. É uma parceria que se iniciou há pouco tempo, um pouco mais de 2 anos, e a gente vem aí desenvolvendo e quebrando alguns paradigmas dentro da indústria. Então, primeiramente, prazer, somos a Suzano. Nós queremos o quê? Potencializar o movimento de renovação do planeta, transformando o mundo em um mundo sustentável, a partir do que mais conhecemos, que é a árvore. Por isso, todo dia, acordamos com um propósito, renovar a vida a partir da árvore. Vamos lá. Aqui eu queria apresentar, hoje nós impactamos no mundo. Nós falamos ali que, como a Priscila falou, temos 8 bilhões de pessoas. A Suzano impacta no mundo hoje 2 bilhões de pessoas através dos seus produtos, com inovabilidade e transformação. Dentro disso, alguns números, os grandes números que a gente tem. Hoje nós produzimos 11 milhões de toneladas de celulose, que são exportadas para todo lugar do mundo. Papel e embalagem são 1,4 milhões de toneladas ano. Isso, dentro aí, muitos de vocês acabam utilizando o nosso papel de alguma forma ou outra, sem saber. Muitas vezes a gente vai lá no McDonald's, toma uma coca lá e a gente está utilizando tanto o copo como o canudo com papéis produzidos pela Suzano. McDonald's, Girafa, Subway. Também produzimos os papéis para imprimir e escrever. O Report Suzano é um dos que mais conhecidos. O pólen, que é papel para livro sustentável, entre outros ali. Temos a parte de bem consumo, que é uma parte nova que a Suzano entrou nesse mercado. Ela está hoje com 280 mil toneladas ano de produção. Desde 2021, a gente está com um papel aí, acho que todo mundo conhece, que é o Neve. Hoje ele é produzido pela Suzano. Além de outros, como o Mimo, Max. Então ela entrou nesse mercado, hoje já está com uma fatia grande do mercado nacional, algo em torno de 22%. Ela está ali, eu acho que, se eu não me engano, no último, a gente já era o primeiro no Brasil. E aí alguns novos negócios que a gente tem, como lignina, Eucafluff, a Spinova, que é uma fábrica de celulose microfibrilada para a produção de tecido, que fica na Finlândia. E aí a nossa inovabilidade ela vem da árvore, que aí a gente tem a celulose, o fluff, que ele é utilizado para a produção de absorventes, tanto aquelas fraldas higiênicas, fraldas de criança, para PET, papel e embalagem, que é dentro do que eu falei para vocês, bens e consumos, e toda a parte de bioóleo, lignina, que é utilizada hoje até na impressão. A gente tem testes na fábrica, dentro do nosso centro de tecnologia, que a gente utiliza a lignina para fazer o filamento para a impressão. E a celulose microfibrilada, que é o que falei que é a parte do tecido que é produzido na Finlândia.
como o próprio Vitor colocou ali, hoje nós somos 20 mil colaboradores e colaboradoras próprios, 20 mil também terceiros. Então, nós estamos aí hoje em torno de 40 mil colaboradores. Terceiros, porque a gente tem um parque, que aí vou mostrar um pouquinho mais para frente, de plantio muito grande. Então, a gente também precisa disso. Uma curiosidade aqui, né? Hoje, a gente costuma brincar na Suzano. Hoje, nós somos uma startup de 100 anos. Então, porque a gente está sempre buscando inovar, buscando novas tecnologias, diversificando o produto. Então, é uma startup que a gente vem aí se desenvolvendo ao longo desses 100 anos. E aí, um lema que o pessoal fala, onde a gente vai querer estar daqui nos próximos 100 anos, né? Uma curiosidade, hoje a gente realiza o plantio de 1,2 milhões de mudas de árvores por dia. Isso não é por mês, é por dia, dentro das nossas florestas. Nós temos um parque florestal para manejo de 1,6 milhões de hectares. 6 cidades do Rio de Janeiro ali, mais ou menos. Mas a gente pensa no futuro, na questão do carbono. Então, não adianta só o teu parque plantar, cortar. Então, a gente também tem a mata virgem, mata preservada, que é 1 milhão de hectares, que a gente cuida para uma sustentabilidade. Hoje, a Suzano ela possui 12 fábricas dentro do Brasil de produção de celulose, produção de papel e produção de bens e consumos. Uma joint operation, que é a Veracel, que fica ali em Anápolis, na Bahia, que ela é parte Suzano, parte de uma outra empresa. Uma fábrica em construção que vai partir agora, no dia 24 de julho, que a gente está quase com ela toda concluída, que é em Ribas do Rio Pardo, uma fábrica com tecnologia embarcada de primeiro mundo. São 22 centros de distribuição no Brasil, além de 4 centros de tecnologia, sendo que 4 no Brasil e 3 a gente tem no exterior. E 5 portos. Então, hoje, a quantidade de portos que a Suzano tem também é para escoar toda essa produção nossa no Brasil. Abastecemos mais de 100 países ao redor do mundo. Somos líderes global de produção de celulose e fibra curta. Além de um faturamento anual na casa aí de 50 bilhões de reais. Estamos presentes com centro de tecnologia no Canadá, na Israel e na China, além de escritórios e uma fábrica que eu falei que é a Inspinova na Finlândia. E aí agora eu vou entrar um pouco aqui. Apresentei, fizemos a apresentação da Suzano, agora eu vou falar um pouco do que realmente é o que a gente veio falar aqui, um pouco de inovação e tecnologia. Toda fábrica de celulose e papel ela demanda de fornecedores que geralmente a tecnologia ela vem da Suécia, Finlândia, Estados Unidos, então da Europa e da América do Norte. E isso gera para nós da Suzano um custo muito alto com spare parts, com manutenção. Hoje a Suzano, um número para conhecimento, a gente gasta com peças, reposição de peças, algo em torno de 800 milhões de reais ano. Então, é um número muito alto. Então, qual que foi a ideia desse projeto? Isso foi um desafio que foi lançado lá em 2016 para mim, e a gente veio trabalhando, que é o quê? Reduzir as compras por OEM, potencializar, quebrar a dependência técnico-econômica com os nossos players. Então, hoje a gente no passado tinha uma dependência muito grande técnico-econômica. Então, eles eram o detentor da tecnologia, eles que vendiam, colocavam o preço que eles queriam e a gente tinha que pagar. Custo de MRO muito elevado. Então, a gente tinha um estoque milionário parado, que não tinha necessidade. Além de alguns lead times de fornecimento. Então, quanto tempo o fornecedor demora para entregar uma peça para a Suzano? Chega a caso de pessoas, de empresas pedir 6 meses, 8 meses, dependendo do tamanho da peça. Necessidade de estoque de segurança. Então,
como eu tenho uma peça que demora muito tempo para ser entregue, eu tenho que ter ela em estoque de segurança, porque se eu parar a planta, o prejuízo é muito grande em cima do que eu coloquei para vocês ali com relação à produção. E custo logístico. Então, eu tirar tudo isso daí, lá da Europa, trazer para o Brasil, ou tirar dos Estados Unidos, trazer para o Brasil. Numa emergência, você tem que trazer até em transporte aéreo, como a gente já fez. Então, era um custo logístico extremamente elevado. E aí a gente desenvolveu um primeiro piloto na unidade de Limeira, hoje ele já está nessa forma que está aqui, onde a gente começou a fabricação interna, começamos a estudar, isso em 2016 a gente começou a estudar esse projeto, montando toda uma tecnologia em engenharia reversa. Então, hoje a gente trabalha com a engenharia reversa. Então, além dos softwares que a gente tem, a parte de manufatura aditiva, a gente também trabalha com engenharia reversa. Então, a gente tem um corpo de técnicos dentro do departamento que trabalham nessa engenharia reversa. Então, a gente, além dos técnicos, a gente tem parceria. LWT, a parceria com empresas de metais, a Velares Metals é um dos nossos parceiros, e ferramenta, porque a gente partiu primeiro com a usinagem. Melhoria nas estruturas. Então, a gente viu o seguinte, o fornecedor ele quer vender. E a gente quer o quê? Durabilidade e custo baixo. Então, a gente começou a trabalhar dentro dessa engenharia em aumentar a durabilidade do equipamento, aumentar a durabilidade da peça. Então, a gente trabalha em melhores aços, melhores polímeros, melhores ferramentas, geometrias, tratamento térmico. Então, a gente trabalha tudo isso hoje dentro da Suzano para que tenha uma maior durabilidade na peça. Conseguimos reduzir também o lead time, ou seja, que um grande player pede para a gente 6 meses, 8 meses para entrega, a gente consegue fazer, em alguns casos, em 20 dias. Teve caso que a gente fez, emblemático, que a gente levou 20 dias para entregar. Uma peça de praticamente R$1 milhão. Nós fizemos por 47 mil, tá? Esse é uma diferencial. E fabricação de peças complexas com alto valor agregado. Então, a gente não vai fazer pino de segurança, a gente não vai trabalhar com pininho, a gente vai trabalhar com peças que dão valor agregado ao meu estoque. Que é uma peça que vai fazer com que eu tenha um valor agregado nessa produção. Então, quando a gente foi apresentar esse projeto, a gente apresentou isso, foi essa a proposta. No ano de 2000 a primeira apresentação da Suzano foi em 2019 para a diretoria. Num primeiro momento, torceram o nariz, isso é louco, você não sabe o que você está falando, os caras são potência, eles têm uma tecnologia que a gente não tem no Brasil. Aí um diretor lá mais louco que eu bancou 2 máquinas. Então, e essas 2 máquinas foi onde a gente iniciou o processo. E hoje, no primeiro ano, a gente tinha um desafio ali bem conservador de R$1,5 milhão de retorno, com 2 maquininhas, partindo um turno só. A gente começou esse primeiro ano com essa meta. Nós batemos lá no primeiro ano 4 milhões. Segundo ano, aí entrou a pandemia, o negócio começou ajudou, porque você tinha todo esse problema logístico quando veio a pandemia. E aí a gente passou no primeiro ano para 4, no segundo foi para 8 e fechamos no ano de 2023 com 55 milhões de custo evitado, que a gente fala, que é o saving, ou seja, a diferença do que eu gastei para fabricar com relação ao preço que eu pagaria pela peça. E aí, para isso tudo, a gente teve que trabalhar na estrutura do projeto. Não é só falar assim, eu vou lá, vou fazer peça. Muitas vezes a gente pensa nisso, né? O que eu vou fazer? Coloco uma máquina lá, é fácil. O meu time ele sabe como que é, né? Então, não dá para fazer, eu vou pegar, copiar. Não, a gente tinha algumas, por ser uma empresa do tamanho da Suzano, a gente tinha algumas coisas que a gente tinha que padronizar e criar um processo. Então, a gente tinha que ter um start. De onde viria esse start? Ele viria do próprio planejamento de manutenção ou
DMRO, ou seja, o pessoal do estoque que demandaria isso para a gente. Ok, mas eu tenho condição de produzir? Tenho. Mas eu posso produzir? Opa, aí vem um primeiro problema, que tem a questão de patente, registro de desenhos, contratos, que aí a gente teve que criar essa rotina dentro do nosso time para avaliar tudo que é peças que a gente vai produzir, se ela tem ou não um tipo de restrição técnica, documental, uma patente, algum registro de desenho. Feito isso, a gente precisava precificar essa peça. Como que eu vou fazer essa precificação? Como que eu vou falar assim, ó, beleza, o que eu estou fazendo aqui, essa peça ela vale 1 milhão, que é aquelas engrenagens que eu falei. Vale 1 milhão. Ok. Quanto que fica essa peça para ser feita dentro da Suzano? Como que eu vou precificar isso? Então a gente teve que criar um novo. Isso daí para a Suzano, a gente não tinha benchmark de onde buscar isso. Então foi um projeto puxado pela Carol, que levou um ano e meio mais ou menos para a gente pegar o SAP. O SAP todo mundo conhece como que ele é. A gente criar dentro do SAP isso, uma forma de eu colocar tudo ali dentro, todos os preços, o custo da mão de obra, o custo do departamento, que eu tenho um custo do departamento, para isso depois cair para a peça. Então a gente ter o valor dessa peça lá no trabalho. Criação, a gente teve que falar assim, pô, eu não posso pegar o mesmo NI que eu tenho hoje, que é o número, o part number de estoque, e falar assim, ó, esse cara eu vou produzir lá no fabricar ou em vez de comprar. Não, porque eu não posso carregar naquele número lá esse valor, eu tenho que criar um novo. Então foi toda uma estrutura, uma arquitetura que foi montada para que a gente conseguisse ter esse valor agregado à peça. Feito tudo isso daí, a gente passa um planejamento. No primeiro momento, lá atrás, a gente era um planejamento para uma unidade. Daqui um pouco vocês vão ver que nós já estamos em 7. E aí a gente já está partindo para um novo caminho aí. Beleza, fez isso, a gente sabe que a peça dá resultado, dá valor, tá, como que eu vou produzir ela? Então aí a gente entra com a parte da engenharia reversa. Então, investimos ali com scanner, investimos com ultrassom, espectrômetros, então a gente faz espectrometria nas peças, toda a parte de desenvolvimento de tratamento térmico, então metalurgia. Entramos assim, pô, beleza, eu tenho máquinas hoje, está saindo um processo que eu era tudo máquina convencional. Quando eu entrei lá, 28 anos atrás, todas as máquinas home, convencional, eu ia lá, eu mesmo usinava a peça, e agora? Como que eu vou fazer isso? Então a gente teve que trabalhar também no investimento de tecnologia para isso, então softwares, simuladores de elementos finitos, software de programação de máquina. E não só isso, também tivemos que investir em pessoas. Então fomos para o mercado buscar pessoas qualificadas para isso. Então, nós passamos de um sonhozinho ali de 2 máquinas para, num segundo momento ali, para 10 máquinas, CNC. Então a gente teve que trabalhar. Então, como que eu vou também ter esse controle? A gente fazia também o mesmo sistema. Fazia escaneamento, a gente criava um banco de dados com as peças, porque eu sei que uma hora eu vou fabricar essa peça novamente. Eu vou ter que colocar ela em produção. Então a gente criava esse banco de dados, folha de processo, para o operador saber o que eu vou fazer lá na frente. Feito tudo esse banco de dados, beleza, vamos partir para a fabricação. E aí a gente chegou lá na fabricação, a gente viu assim, puxa, eu estou usando usinagem, máquinas de primeiro mundo. Mas vale a pena eu ficar, talvez, não tem alguma outra coisa que a gente pode só trabalhar? Então aí a gente também entrou com a parte da manufatura aditiva. Então a impressão 3D. Hoje a gente já está nesse nível. E aí, como todo mundo aqui sabe, né? Santo de casa não faz milagre, a gente tem que ser melhor que os nossos players. Então a gente tem que se reafirmar todo dia de que a sua peça que está entrando ali, ela é realmente boa. Se ela falhar, quem vai escutar nós vamos escutar muito mais do que se uma Valmet, se uma outra empresa com um player grande
colocasse essa peça lá e ela viesse a quebrar. Uma parada de fábrica, uma 8 horas sem produção. Nós vamos ligar para eles, vamos cobrar garantia, ok. E nós? A gente ia sofrer bastante, apanhar bastante. Então a gente teve que criar todo um sistema de controle dimensional, todo um sistema de controle de qualidade, para aí depois a gente fazer todo um trabalho de devolução para estoque ou para unidade. São 12 unidades. Então a quantidade de peça que a gente tem é grande. Um número ali para produção, somente da unidade de Limeira, no ano de 2023, foram 38 mil peças produzidas. Nós começamos com um turno, das 8 às 17. A unidade de Limeira hoje ela já trabalha em 7 por 24, em 3 turnos direto. Então, tivemos que criar todos os processos, procedimentos, métodos, para poder chegar onde a gente chegou e aonde a gente quer chegar ainda. A estrutura, ela vem basicamente como eu falei. Hoje nós estamos aí em 7 unidades. A gente pode ver que a unidade de Limeira ali, ela iniciou o processo, então hoje a gente está partindo para uma centralização de processos. Então, dentro todo o fabricar ficar centralizado, a forma de técnica, principalmente, dali. Esse trabalho a gente iniciou bem com a parceria ali com a unidade de Mucuri, onde tem o meu parceiro lá, o Cleiton, que ajudou bastante nesse desenvolvimento. A gente trabalha muito junto, a gente está sempre se conversando. E aí a gente veio para as outras unidades. Mas é que nem eu falei. Aí em 2022, recebi um e-mail do Vitor, falando sobre a manufatura aditiva. A gente foi buscar dentro da LWT esse conhecimento. Então, na época, ele me passou o telefone, o contato do João. O João entrou em contato comigo. Eu estava aquele período louco de viagem para uma unidade, para outra. Falei, João, não consigo falar com você pessoalmente. Vamos conversar. Eu preciso conversar, mas vamos falar por telefone. Aí fizemos uma reunião via Teams. Eu estava lá em Aracruz. E foi onde a gente iniciou a parceria. Fomos conhecer a LWT. Vimos como poderia estar potencializando isso daí, trazendo esse trabalho para dentro da Suzano. Então, como que a gente faria isso? E iniciou a parceria. Estamos com uma máquina, uma F370. A ideia agora, até ele já saiu com uma demanda ali, né, João? Ele foi me mostrar coisa boa, não adianta. A gente tá estudando isso daí, ampliar, e aí eu vou mostrar o porquê depois ampliar esse parque instalado. Porque hoje a Suzano ela tem muita parte de conversão na parte do tixo, que é a parte do papel higiênico, parte do papel toalha, então existe muito isso. E na indústria do papel, a gente também tem o acabamento, onde a gente usa muito peças de polímeros e que é vantajoso para a gente trabalhar com a impressão. Tá? Então, a parceria ali, ela iniciou em 2022, a gente começou com essa parceria, nós estamos aí indo agora, né, João, para 2 anos de contrato, de parceria junto. Nesse tempo, desenvolvemos muitas peças, é que eu falei, a gente teve também que quebrar um paradigma com essa manufatura aditiva dentro da Suzano. Assim como a gente teve que quebrar com a usinagem, tivemos que quebrar com a manufatura aditiva. A gente está falando de usinagem, onde eu usino peças hoje de até 9, 10 toneladas, a gente está indo para umas peças de acabamento que são peças pequenas. Que são correias, polias sincronizadas, guias de elevadores, que é aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, todas essas peças, hoje eu acredito que a gente já tenha no ano passado algo em torno de 800 peças produzidas. Então a gente tem desde de corpo de válvula, corrente, polia sincronizadora, patins, tem guias, uma peça ali que a gente utilizou no picador, que é uma peça de PU,
Então a gente foi um desafio que o Lucas ajudou a gente ali na impressão, e que se cobrava uma fortuna por isso, a gente conseguiu imprimir e entregar dentro do prazo para a última parada. E também a impressora ela ajuda a gente não só na questão da peça que eu vou aplicar, mas também na engenharia reversa. Muitas vezes não é fácil assim você chegar e falar assim, o fornecedor me dá o desenho. Ele não vai dar. Ele não vai falar qual o material que ele está usando. Ele não vai te falar qual o processo que ele faz. Ele vai simplesmente falar assim, ó, eu te vendo. É o produto? Tá aqui, eu te dou. Então, nós começamos a trabalhar e a impressora veio ajudando nisso, um desenvolvimento como esse que eu coloquei aqui. Um mancal de caldeira. Ele tem, acho que uns 800 de comprimento, 300 de profundidade. E que custa 945 mil. E nós fabricamos ele, só que a gente não tinha como garantir, porque podem ver que ele tem um monte de canal ali. Aquilo é canal para refrigeração, é canal para lubrificação. E a gente precisava garantir, então, a partir do projeto que nós fizemos do zero, que ele funcionasse. E para isso nós fizemos o quê? Começamos a usar a impressora. Pegamos o nosso projeto, colocamos em escala e utilizamos a impressora para produzir ele. Testamos também, funcionou. Esse mancal em si ele foi colocado em operação na semana passada. Ele trabalha em caldeira, então uma temperatura alta, por isso que ele tem a refrigeração e está funcionando 100%. Então hoje a gente desenvolveu dentro da Suzano, e é o que a gente fala, né? Uma startup de manufatura. Então onde a gente tem a manufatura aditiva, a gente tem a manufatura convencional. E aí é o que eu queria, assim, a gente fala assim, mas isso é uma... Onde vocês querem chegar? Eu recebi essa pergunta na semana passada do meu CEO. Ele esteve na planta fazendo uma visita, se encantou com a impressão, se encantou com os processos nossos. Já conhecia, mas nós estamos fazendo uma transição de CEO. E ele me perguntou, onde vocês acham que vocês vão estar daqui 10 anos? É uma pergunta difícil. Mas eu falei, a gente colocou muito mais avançado do que a gente está hoje. A gente quer estar daqui 10 anos com a Suzano altamente sustentável com relação à produção de peça. Então, a gente quer estar 100% independente de fornecedores com relação ao produto. Pessoal, é um trabalho muito desafiador, como a gente falou, ele não é uma coisa que a gente consegue, tem muitos paradigmas a quebrar, mas é o que eu falo, dentro de uma indústria do tamanho da Suzano, vale a pena a gente brigar por isso. É um trabalho que muita gente sabe aí que tira o sono, deixa a gente... mas temos que se desafiar e buscar isso. E é isso que a gente quer para os próximos anos. Essa parceria, continuar mantendo. Não fazemos nada sem um parceiro que esteja do nosso lado. E a gente tem hoje vários. Mas eu vejo que hoje a LWT, principalmente na parte de manufatura, onde um parque nosso de acabamento, tanto de papel ticho, como papel de imprimir e escrever, ele é muito grande, peças que necessitam de troca, vem ajudando bastante a Suzano nesse projeto. É isso, eu gostaria de agradecer a todos e fico aí à disposição para perguntas. Obrigado. É incrível que eu brinco que ele vendeu exatamente a ideia que eu vendi para ele lá em 2022. Ele acabou de falar exatamente o que a gente falou lá atrás, né? Eu acho que é importante. Eu queria fazer algumas perguntas para você, que eu acho que eu acho que você acabou falando durante a sua apresentação, mas eu queria frisar. Uma pergunta simples e que com certeza com uma resposta complexa. É fácil inovar? Não. Ela é muito complicada. E o que você sente como o pior, assim, a coisa mais complicada durante o processo de inovação? O mais complicado são pessoas. Pessoas que
acabam fazendo, não querendo inovar. É muito mais fácil eu falar assim, eu até brinco com eu tenho filhas, né? Então eu nasci nesse buraco, eu vou ficar nesse buraco, né? Até do desenho. É muito mais fácil falar assim, pô, eu tenho o cara lá, ele produziu, ele vai fazer, eu não preciso, vou pagar, pago o dinheiro. Não é o meu dinheiro que está pagando, é o dinheiro da empresa. Sim. Então, e aí depois você começa a estudar e vê que a tecnologia hoje que você embarcou para dentro da Suzano é muito maior do que o que o cara tem lá. Uhum. Então, esse é o mais difícil, quebrar, são pessoas. Pessoas. Quantas vezes você já apanhou ou quase apanhou durante esse processo de 10 anos, quase 10 anos aí? O pessoal tem um pouco de medo, mas isso aí. Foi bastante. Você sabe que eu brinco que além do time técnico, eu tenho um time de seguranças, né? Porque é perigoso, durante os processos, normalmente a gente quase apanha, isso é normal. Eu tive que voltar a lutar karatê, então, para poder cuidar. É isso aí. O processo de inovação não é fácil, eu acho muito legal. E um ponto acho que você colocou, que eu acho que ficou escondidinho, né? Acho que você acabou falando dos seus parceiros externos, a importância do time interno. O que você tem a dizer com relação às pessoas que estão ao seu redor durante o processo de inovação, a importância que eles têm? Cara, muito importante. É o que eu falei. Busquei, eu tenho meu parceiro de Mucuri, mas eu tenho meu time representado hoje aqui pelo meu pessoal, que apoia muito. O meu gestor, que também, o Sérgio, ele suporta muito a gente ali, ele acreditou nesse projeto, que se não fosse também, não adianta eu querer bater para cima. Sim. E os nossos diretores também, que, principalmente agora, lógico, eles perceberam como é importante isso para a Suzano e apoiam. São fantásticos. Então, esse apoio do time interno, do meu time de base, que tá ali me aguentando, porque como eu não falei, eles falam que eu sou incontrolável, né? Então, a briga é constante, né? Eu sei exatamente o que você está falando. Eu tenho um time também incrível, e eu sou o sonhador, eu sou o maluco, eu sou o doidão. Eles me botam no chão, eles me seguram, eles me empurram, então eu sei a importância que time tem, então acho que é importante, você acabou colocando isso no começo da sua apresentação, e eu queria só realmente frisar e dar os parabéns a todo mundo do time, né? Não é só esse cara aqui o responsável, acho que todo mundo é responsável por isso, e dar novamente os parabéns, acho que como eu brinquei na hora que nós subimos ao palco, é tão gostoso e tão gratificante também para mim ouvir de um cliente tudo aquilo que eu te dei como ideia ou como sugestão. Eu, o João, né, o Pedro, não sei onde eles estão, deve estar por aqui, ó, o Pedro está ali. O João deve estar escondido também aqui em algum lugar. Escondeu atrás do pilar. Beleza, né, tá atrás aqui da coluna. Então, eu acho que é legal, eu acho que a ideia, e obrigado novamente por engrandecer aí nosso evento. E eu acho, novamente, tá difícil a gente abrir as perguntas aqui, mas quem quiser fazer perguntas ao final também ali, vai estar disponível. Luiz, obrigado novamente. Vou falar, eu que agradeço. Incrível. E eu vou dizer uma coisa que, na verdade, ele falou na apresentação, que eu não gosto de dizer que ele acho que ele se enganou. Achar esse cara é difícil, não é fácil. Ele falou, não, depois eu fiquei mais à disposição, tal, da turma. Não é não, viu? Ele continua sendo incrivelmente difícil. Por isso, assim, dedicar uma manhã, um dia para a LWT, eu me sinto orgulhoso e extremamente feliz e orgulhoso de poder ter você meio período de um cara tão enrolado e tão atribulado quanto você. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal.